Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de Bezerra, virtualmente aqui pela internet. Aqui estamos novamente para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como sempre fazemos, solicitamos o amparo dos amigos espirituais desta casa para esse nosso singelo trabalho. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola do semeador. É uma parábola extensa, vamos dividi-las em partes. Assista esse vídeo até o final. E no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 25, encontramos esse relato. E começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele a multidão numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes no seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte da semente, caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram frutos, subindo e se desenvolvendo, e uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E disse Jesus: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Caros irmãos, vale destacar a excelência do processo de ensino-aprendizagem viabilizado pelas parábolas de Jesus. Assim, como o valor e repercussão desta parábola do estudo de hoje, a do semeador. Outro ponto relevante é que, pela utilização das parábolas, preservam-se os ensinamentos de Jesus ao longo dos séculos, até que tenhamos condições para vivenciar as suas sábias orientações, como esclarece o espírito Vinícius, o Pedro de Camargo, lá no livro Em Torno do Mestre, quando ele nos diz: Jesus, como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas a fim de melhor interessar e impressionar os ouvintes. Esse processo é eminentemente prático e pedagógico, pois supre as deficiências intelectuais do educando, sempre que se trata de assuntos transcendentes. Assim também, se o sapientíssimo instrutor e guia da humanidade não tivesse envolvido seus sublimes preceitos no campo parabólico, eles não teriam chegado até nós. Interessantes essas palavras de Vinícius. E esta é uma parábola de forte conteúdo para a reflexão de todos aqueles que abraçam a causa do bem na seara cristã. Em qual situação nos encontramos, eu indago? Se nas primeiras é tempo de buscarmos no mais íntimo do nosso ser o auxílio divino, para que vençamos a indiferença, o entusiasmo irrefletido, a fraqueza espiritual e, de forma perseverante, sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho do Cristo, sem aguardar resultados antes da hora. Sejamos como o solo fértil proposto por Jesus. E esta parábola do semeador, a primeira transmitida por Jesus, contém uma simbologia que, ao ser decifrada à luz do entendimento da doutrina espírita, nos permite perceber os mais variados níveis de entendimento da mensagem do Evangelho
por nós, os seres humanos. Fornece essa parábola também a chave que se destacam vários símbolos. A figura do semeador, a semente e os 4 tipos de solos nos quais a semente foi semeada. Compreensão auxiliada para entendermos as outras palavras do Evangelho. E nesta parábola do semeador, destacam-se alguns símbolos. Essas figuras, como nós estamos vendo, com os solos, por exemplo, que foram colocados, a semente que foi semeada, como o próprio Jesus explica. Esta parábola nos encoraja a exercer nosso entendimento espiritual, segundo se vê lá no versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabemos que nas chamadas sociedades agrícolas, a ilustração do semeador era muito comum, é comum. Essa parábola, na realidade, é fazendo referência aos muitos tipos de solo, pois isso é o que a lição destaca na parábola. Ela ilustra a própria experiência de Jesus e aquilo que ele esperava que fosse característico daqueles que foram enviados a ter com ele. Jesus conhecia o solo rochoso das mentes dos escribas e fariseus. Já encontrara o entusiasmo superficial e instável da multidão. E um ponto a observar é que, apesar de todo esse entendimento realista sobre as várias reações ou falta de reação, apesar de olhar de frente o pior que pudesse suceder à semente, que é a palavra, Jesus continua ensinando. Esta parábola não é pessimista, e a produção do bom solo, sem importar em que proporção em relação à semente perdida, em ouvidos fechados, garante abundantemente a fé e a aventura do semeador. Jesus continuou ensinando até o fim. E a persistência do mestre nazareno em pregar esta palavra de Deus, mesmo para os que se achavam temporariamente mudos, demonstra que a persistência no bem é a tarefa que todo o cristão sincero, pois como nos lembra o apóstolo João ao citar Jesus, tenho-vos dito estas coisas para em mim tenhais paz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Reflitamos sobre esta mensagem. Bom, é isso que temos para as nossas reflexões nesse encontro de hoje. Curta e comente abaixo se você gostou. Envie para quem você julgar que necessita desta mensagem cristã. E para mais vídeos, se você ainda não segue, siga o nosso canal. Siga o nosso perfil do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Estácio. Espero que tenhamos aproveitado este momento e possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E reforço, se você gostou dessa mensagem de Jesus e acredita que ela também fará sentido para alguém, por favor, faça chegar a mais pessoas. Compartilhem. Tenhamos todos uma excelente semana, um abraço fraterno em todos. Fiquem em paz e continuem se cuidando.